Um dos mais famosos pós-impressionistas de todos os tempos e uma figura que meio que permeia o inconsciente coletivo da arte até hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a vida de Toulouse-Lautrec e aprender alguns fatos interessantes sobre ele, que não apenas ajudam a entender a sua vida, mas informam um pouquinho sobre o seu trabalho, depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, novamente aqui no Arte para você, e hoje vamos falar sobre Henri de Toulouse-Lautrec. Eu não vou falar hoje nesse vídeo especificamente sobre obras específicas ou sobre fazer uma análise, digamos assim, de alguma obra ou de obras dele, mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre a vida dele, alguns fatos interessantes sobre a vida dele que informam e ajudam a gente a entender também o seu trabalho, os seus temas, os seus interesses artísticos, digamos assim, a sua própria trajetória artística e a sua obra como um todo. Então vamos lá falar sobre aprender alguns fatos e curiosidades sobre a vida de Toulouse-Lautrec que vão acabar, como eu acabei de dizer, ajudando, né, a entender o seu trabalho. Vamos começar. Toulouse-Lautrec, o próprio nome, inclusive, acabou se tornando sinônimo da Montmartre da Belle Époque, né? Montmartre lá o bairro de Paris, e com os seus aluguéis muito baratos e a sua vida noturna muito vibrante, Montmartre acabou se tornando quase que uma cápsula, né, um habitat natural da avant-garde de Paris da época. Ele, que era muito sociável, muito desembaraçado socialmente, e que adorava a vida noturna e adorava frequentar e badalar e estar por aí, ele frequentava todos os cafés, cabarés e bordéis de Montmartre da época, se tornando assim uma das figuras mais conhecidas e mais frequentes da cena boêmia. Ele era também, por outro lado, muito facilmente ele era muito apto em desaparecer completamente na multidão. Como ele era muito baixinho, ele conseguia passar completamente desapercebido, o que permitia que ele observasse as outras pessoas, né, os sujeitos eventuais da sua obra, completamente despercebido, sem ser notado, o que deu a ele, né, uma visão única da vida de Montmartre na época. Ele era, então, talvez o principal, o maior observador da vida naquele lugar, naquela época, e graças não apenas ao fato de ele estar sempre lá, mas porque ele conseguia, né, se infiltrar ali de uma forma quase invisível e ficar ali como quase que um antropólogo daquela cena, né, um observador muito privilegiado. E ele, com isso também, ele conseguiu, isso que eu acho que a figura do antropólogo é interessante assim, para ele, porque ele conseguia também assim, circular entre todo mundo. Ele se interagia, né, assim, com os aristocratas, com os outros artistas, com os trabalhadores ali da cena, né, noturna, os barmans, os vendedores de absinto, os vendedores de drogas, os cafetões, as próprias prostitutas, os estudantes que estavam por ali, os turistas, os mendigos, os bêbados. Ele conseguia se misturar ali com todo mundo. Ele tinha muita entrada em todos esses grupos, assim. Então ele conseguia realmente, graças a essa capacidade dele de se camuflar e a destreza social que ele tinha, a inteligência interpessoal que ele tinha muito aguda, ele conseguia então fazer essa observação muito próxima, né, e se infiltrar ali em todos os grupos e conseguir então essa capacidade, né, de ser o principal, né, tradutor e observador desse mundo ali naquele local e naquele recorte, né, do tempo ali tão específico. Ele era um pioneiro técnico, esse é outro fato bastante interessante. Como uma figura líder do pós-impressionismo, as inovações técnicas do Toulouse-Lautrec são talvez mais impressionantes nas suas impressões nos seus posters. Ele foi o primeiro e mais bem-sucedido artista a utilizar o meio para criar o que é tido como grande arte, né? A sua adoção de técnicas de cor através da litografia, que permitiu usar impressões maiores e mais ousadas, com cores com mais nuances e texturas, colocam ele como um pioneiro da impressão moderna. Uma das mais notáveis invenções técnicas, uma forma de usar tinta de caneta, digamos assim, chamada crachis, é usada de forma incrível em muitos dos seus trabalhos
e criando assim um efeito quase meio alucinógeno da atmosfera da vida parisiense. Apesar de que, terceiro fato interessante, apesar de que, uma vez adulto, ele rejeitaria completamente o estilo de vida burguês, digamos assim, ele era um legítimo aristocrata nascido no seio da aristocracia francesa da época. Que o nome dele era Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Montfort, e ele nasceu na França, descendente de 3 linhagens aristocratas das mais puras, das mais chiques, das mais respeitáveis, e era possível traçar toda a sua linhagem e toda a sua árvore genealógica através dessas 3 linhagens super aristocráticas, super chiques e super reconhecidas, até a época das cruzadas. Sim, até a época das cruzadas. De tão nobres, reconhecidas e conhecidas eram as suas, a sua família, né? As suas linhagens, né? Que desaguaram ali na sua família. Então ele era assim um nobre da mais pura estirpe de nobreza mesmo, digamos assim, né? Ele era um puríssimo sangue, né? Um legítimo filho da mais nobre e antiga aristocracia francesa. O seu pai, que era o Alphonse Charles Comte de Toulouse-Lautrec Montfort, era um caçador e mulherengo e um verdadeiro excêntrico de sangue azul, digamos assim. Existe uma lenda, inclusive, que uma vez ele apareceu no castelo dos seus pais, porque sim, os seus pais moravam no castelo, para um almoço muito importante usando um titi, tipo um titi de balé. Ele apareceu assim lá. Então ele era uma figura dessas meio... Ele era um aristocrata excêntrico, assim, uma figura dessas que gostava de contestar um pouco o status quo. Enquanto a sua mãe, que é de uma condessa, era uma mulher profundamente religiosa e uma mãe muito dedicada. Se ele tivesse vivido mais do que o seu pai, ele teria, inclusive, herdado o título de conde. Ele teria sido um conde. Um quarto fato interessante é que Toulouse-Lautrec ele sofria de uma doença congênita dos ossos. Ele foi uma criança muito doente, ele passou a infância toda muito doente, e com 13 anos ele fraturou o fêmur direito e com 14 o fêmur esquerdo. Os seus ossos, como ele já tinha uma saúde bastante fragilizada, os seus ossos não se curaram da forma correta, né? Ele não teve uma recuperação plena, e subsequentemente as suas pernas pararam de crescer. Então, como um adulto, ele era muito, muito baixinho, e ele tinha o tronco dele era do tamanho normal de um adulto, digamos assim, mas as pernas não. Então a proporção do corpo dele ficou toda muito esquisita, porque ele ficou como se fosse com pernas de criança e em cima com um torso de um adulto, mas ele ficou muito, muito baixo. Ele tinha 1,40 m e alguma coisa, enfim, ele é realmente, não estou lembrando agora da altura exata, mas ele ficou quase como uma altura de uma criança, né, uma criança um pouquinho mais velha, e com esse corpo todo muito desproporcional, porque as pernas pararam de crescer e daqui para cima o resto cresceu. Então, né, a altura era estranha e a proporção era completamente disforme, né, era tudo muito, ele só cresceu da cintura, né, do quadril para cima. Você acredita que esses ossos dele tão frágeis e essas restrições de crescimento se deviam a uma doença genética que na época era desconhecida, né, mas que hoje em dia já é conhecida. Muitas vezes ele passou muito tempo na cama e ele não tinha, por isso, a capacidade física de participar de passatempos aristocratas típicos da época, como caçar e andar a cavalo. E aí, com isso, então, ele acabou criando nessa paixão pelas artes. É interessante porque ele não é o único caso, né? A Frida Kahlo é um outro caso, de uma pessoa que ficou numa cama por muito tempo também, por causa... Ela também tinha problemas nas pernas, no caso, como ela teve pólio, ela tinha uma perna maior do que a outra, ela teve pólio na infância, então uma perna dela ficou maior que a outra, então ela mancava, e além disso, depois ela teve o acidente no ônibus, que ela ficou lá, quebrou não sei quantos ossos, né? Foi perfurada, uma desgraça horrorosa, e ela ficou, então, fez não sei quantas cirurgias, botou pino e tal, e ela ficou muito tempo na cama. E aí ela começou, literalmente na cama, deitada, ela por muito tempo não se movia, e aí ela começou a pintar. O Toulouse-Lautrec é a mesma coisa, né, na impossibilidade de fazer as atividades físicas que o seu meio social tinha como passatempo principal. Ele desenvolveu esse gosto pelas artes, e um outro que também passou por um processo parecido foi o Matisse. O Matisse operou uma apendicite que deu muitas complicações, daí também ficou 1 ano deitado na cama, e aí ele também desenvolveu o gosto pelas artes. Então parece que existe, né, esse padrão, se a gente observar, né, a história de alguns grandes artistas, que limitações físicas, né, e impossibilidade de movimento acabam atiçando
esse gosto e esse desenvolvimento aí, né, de um talento e a disciplina, né, na falta de outras atividades, né, desperta essa disciplina artística.